Gramática com Viviane Martins. A aula de hoje vai ser resolução de prova para concurso público. Por que eu vou explorar esse assunto? Porque quanto mais obter maturidade nas resoluções de prova para concurso público, mais fácil de obter aprovação fica. Tá? Então essa prova é sobre agente de trânsito e eu vou ler o texto. Leia atentamente o seguinte fragmento da Conferência Importante Intelectual Italiano Umberto Eco, proferida na Universidade de Colômbia, para comemorar o 50º aniversário da liberação da Europa. Em 1942, quando tinha 10 anos de idade, recebi o primeiro prêmio provincial, uma competição voluntária e compulsória para os jovens fascistas italianos, isto é, para todos os jovens. Eu discorra com destreza retórica sobre o tema. Deveríamos morrer pela glória Mussolini e pelo destino imortal da Itália? Minha resposta foi afirmativa. Eu era uma criança esperta. Até que, em 1943, descobri o sentido da palavra liberdade. Permita-me contar essa história no final da minha fala. Liberdade não significa liberação. Passei 2 anos da minha infância entre soldado, fascista, comunistas, atirando uns nos outros, e aprendi como me esquivar das balas. Em abril de 1945, a resistência ocupou Milão. 2 dias mais tarde, chegara ao vilarejo, onde eu vivia por então. Foi um momento de alegria. A praça central estava tomada de gente cantando, agitando bandeira, clamando por Mimo, o líder guerrilheiro da região. Mimo apareceu no balcão da prefeitura apoiado com sua bengala, pálido e com uma das mãos que tentava acalmar a multidão. Eu estava ansioso por ouvir seu discurso, já que toda a minha infância tinha sido marcado pelos discursos históricos Mussolini, cujas passagens mais memoráveis tínhamos de decorar na escola Silêncio. Mimo falava numa voz rouca, quase inalcançável. Ele disse: cidadãos, amigos, depois de tantos sacrifícios dolorosos, aqui estamos, glória ao que tombaram pela liberdade. E foi só. E ele entrou no edifício, a multidão gritava, os guerrilheiros levantaram suas armas e disparavam rajadas festivas. Nós, garotos, corríamos para juntar as cápsulas, itens preciosos numa coleção, mas eu também havia aprendido que a liberdade das palavras significa liberdade de retórica. Esse texto, a fonte é Folha de São Paulo. Toda vez que tiver resolução de prova, as perguntas vão ser lidas. A expressão verbal tinha sido marcada, ou seja, guarde esse enunciado, porque é através desse enunciado que vai responder aqui. A expressão tinha sido marcada, usado no primeiro período do 5º parágrafo do texto, designa o tempo passado em relação ao momento em que o autor profere a palestra? Não. Tinha sido marcada? Também não. Letra C. O tempo passado em relação ao momento de liberação da Itália? Também não tem nada a ver com o que ficou na memória do autor, que tinha sido marcada. Já está dizendo, tinha sido marcado, ficou na memória do autor, ficou gravado, marcada na memória. O tempo passado, letra C.
O tempo passado em relação ao momento da liberação da Itália? Não. Letra D. O tempo passado em relação a lembranças da infância do autor? Também não. Letra E. O tempo passado em relação ao momento da chegada do guerrilheiro ao vilarejo? Também não. A opção é letra B, que é o tempo passado em relação ao momento em que Mimo vai discursar. O que ficou na memória dele é aquele discurso do Mimo. Letra B. Próxima questão. Eu estava ansioso. Ansioso é a palavra grifada por ouvir seu discurso. Qual palavra está escrita quanto ao emprego de S ou C? Letra A. Hortência. B. Pretensioso. C. Ganso. D. Pêssego. E. Consenso. Pretensioso, está correta a palavra. Ganso também, palavra está certo. Pêssego também se escreve com 2 S. Consenso também escreve com S. O que está errado é hortência. Hortência, ela não se escreve com C, e sim com S. Hortência significa origem de planta japonesa, origem de planta chinesa. Próximo exercício, vamos avançar. O principal objetivo comunicativo desse trecho é, letra A, narrar episódios da infância do autor. Letra B, relatar a participação da resistência na luta contra os fascistas pela libertação da Itália. Letra C, relatar a descoberta pelo autor do valor da liberdade de expressão. Letra D, transcrever o discurso do líder do guerrilheiro Mimo. Letra E, representar a importância da retórica na cultura italiana. A resposta, ele está no próprio texto, no último parágrafo, que é a conclusão. Quando ele fala assim, mas eu também, quando ele diz assim, mas eu também havia aprendido a liberdade da palavra, significa libertação de retórica. É a letra C. Relatar a descoberta pelo autor do valor da liberdade de expressão. Mais uma questão, vamos avançar. O seguinte episódio da narrativa motiva a afirmação feita no texto de que, aí a palavra em destaque, liberdade de palavra significa libertação da retórica. O que se pede do candidato é que ele responda de acordo com o que está escrito, exatamente o que está escrito no texto. Não é para poder retirar alguma palavra subentendida ou alguma palavra subjetiva. É para ser objetivo de acordo com o que está escrito. A mesma letra que está escrito lá no texto é para responder dessa forma. Letra A. O discurso do líder guerrilheiro Mimo era aguardado com ansiedade pela multidão na praça. De acordo com o que se pede, a questão da letra A está errada. Letra B. As crianças nas escolas eram obrigadas a memorizar os trechos mais brilhantes do discurso Mussolini. Também está errado. Letra C. A multidão acolheu com grande entusiasmo a palavra do libertador. Letra D.
O autor, quando criança, escreveu que se dispunha a sacrificar a vida pela glória da Itália. Letra E. Mimo, tendo conquistado o direito de dirigir-se à multidão, falou-se pouco em homenagem aos que morreram pela liberdade. Qual é a resposta? A resposta, uma outra observação também, se nesse caso você quiser escrever as perguntas que eu falo logo de início, pode escrever também e depois responder, não tem problema. É só dar uma pausa no vídeo. A resposta é letra D. O autor, quando criança, escreveu que se dispunha a sacrificar a vida pela glória da Itália. Essa informação está aqui no texto. Quando ele diz: deveríamos morrer pela glória Mussolini e pelo destino imoral da Itália? Minha resposta foi afirmativa, ou seja, minha resposta foi sim. Eu era uma criança, e logo em seguida ele diz: eu era uma criança esperta. Letra D. Vamos avançar. Ao fim do primeiro parágrafo do texto, ocorrem os seguintes dos dois períodos. Minha resposta foi afirmativa, é a primeira frase. Eu era uma criança esperta. A relação do segundo período com o primeiro é de... O primeiro período é... Minha resposta foi afirmativa. E o segundo período, ele mostra o motivo, ou seja, ele mostra a causa daquela afirmação. A causa é o quê? Eu era uma criança esperta. Ao primeiro parágrafo do texto, ocorre o seguinte dos períodos. Minha resposta foi afirmativa, eu era uma criança esperta. A relação do segundo período com o primeiro é de... Letra A, consequência? Não. Letra B, causa. Letra C, explicação. Letra D, finalidade. Letra E, modo. A resposta é causa. Primeiro ele afirma e depois ele demonstra a causa. O motivo que ele disse sim. Ele afirmou. Vamos avançar. O quarto parágrafo do texto apresenta os seguintes dois períodos. Em abril de 1945, a resistência ocupou Milão. 2 dias mais tarde, chegaram vilarejo. A forma destacada do verbo, o verbo é chegaram. Né? Chegaram. Quem chegou? Eles chegaram. Que grupo que chegaram? Aí tem letra A, é um caso de concordância ideológica. Letra B, constitui um erro de concordância, não é? Letra C, constitui um erro de regência, também não. Letra D, a razão de aprendizagem, não é essa a opção D. Letra E, a finalidade da aprendizagem, também não. O que me chama a atenção é que tem duas palavras aqui, concordância e concordância. Aí o candidato vai falar, essa opção aqui, ó, concordância, constitui erro de concordância. Não. Quando se fala aqui erro de concordância, é no que tange a norma, a gramática normativa.
Então, não é essa a opção letra B. Letra A, é o caso de concordância ideológica. Aí sim, é um grupo, com concordância ideológica. É letra A. No primeiro parágrafo do texto, ocorre a sentença: aprendi como me esquivar das balas. Nesse contexto, a oração destacada designa letra A, o modo de aprendizagem. Letra B, qualidade da aprendizagem. Letra C, o conteúdo de aprendizagem. Letra D, a razão da aprendizagem. Letra E, a finalidade da aprendizagem. A opção vai ser a letra C, o conteúdo da aprendizagem. Ou seja, quem aprende tem conteúdo. É letra C.